Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom estar novamente com você aqui, onde nós estamos falando das motivações para pregarmos o Evangelho, para convidarmos as pessoas para a nossa célula. E agora nós vamos falar sobre a quarta motivação. E aí eu quero perguntar para você, você quer receber a recompensa ou a disciplina? A Bíblia nos diz que todos nós, todos cristãos, irão comparecer diante do Senhor no tribunal de Cristo, que acontecerá depois no final da grande tribulação. E a Bíblia diz então que nesse tribunal, no tribunal de Cristo, alguns crentes serão recompensados e outros serão disciplinados. E aí eu quero dizer para você, é melhor você almejar a recompensa. Amém? É melhor você desejar a recompensa e trabalhar para que você possa então recebê-la. E eu quero então dizer isso para você. Olha só que motivação mais extraordinária que eu tenho para você pregar o Evangelho e convidar as pessoas. Sabe, hoje eu quero falar a respeito disso. Quero falar de você receber a recompensa. Uma vez que nós pregamos o Evangelho, existe uma recompensa para mim e para você. E em primeiro lugar, sabe, eu quero dizer para você, nos alegramos sobremaneira em gerar filhos para o Senhor, sabe, essa é a maior alegria, quando você leva às vezes alguém no encontro, quando você leva alguém no culto, alguém na sua célula, e essa pessoa então se converte, ela nasce de novo, é uma experiência poderosa, nós nos alegramos com isso, mas existe também uma segunda intenção que nós devemos almejar, que era o quê? A recompensa quando você está envolvido no projeto de Deus. Qual que é o projeto de Deus hoje? O que Deus está fazendo na terra hoje? Deus está edificando a sua igreja. E todos aqueles que forem encontrados, envolvidos no projeto de Deus, haverá uma recompensa. Sabe, queridos, não levaremos nada aqui dessa terra. A única coisa que nós vamos levar diante do Senhor são as nossas obras e os filhos espirituais que nós geramos. E aí eu quero então ler para você um texto e quero pedir que você abra a sua Bíblia juntamente conosco, Mateus capítulo 25, a partir do verso 14. A palavra do Senhor diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, pois foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que receberam 1 talento disse: Senhor, sabendo que é homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes, receioso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, olha que palavra dura, hein? E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu gosto muito desse texto, porque nos fala de uma realidade. Na verdade, de várias realidades. E a primeira que eu quero dizer para você é que, primeira coisa,
algumas considerações sobre esse texto. Esse texto não está falando sobre salvação. Esse texto está falando sobre recompensa. Só é chamado de servo do Senhor aqueles que nasceram de novo. Então, para você ver todo esse contexto desse texto que Jesus falou ali com os seus discípulos, ele está falando para os discípulos, ele está falando para os seus filhos, para nós. Então presta bastante atenção. Esse texto não se refere à salvação. Esse texto fala dos servos, do trabalho dos servos. Sabe, o Senhor que se ausentou, né? Depois ele vai retornar, assim como o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele se ausentou, mas ele diz que vai voltar e nós aguardamos a sua volta em nome de Jesus. E o Senhor então distribuiu dons, distribuiu talentos a todos os seus servos. Ou seja, não há nenhum servo que não tenha ao menos um talento. Todos nós temos talentos. Alguns têm mais, outros têm menos, mas fato é que todo servo do Senhor, ao menos um talento, ele tem. Sabe, o Senhor se ausentou, ele vai voltar e ele vai ajustar contas para saber o que nós fizemos com o talento que recebemos. E aí a Bíblia nos mostra claramente que quando o Senhor voltou, aquele que tinha 5 talentos multiplicou outros 5. O que tinha ganhado 2 talentos também multiplicou e ganhou outros 2. E aquele que havia ganhado um único talento, ele enterrou o seu talento. Sabe, queridos, aqui o talento ele pode ser interpretado de maneira literal. E um talento de ouro, alguns estudiosos acreditam que simbolizava aqui 45 quilos de ouro. Então imagina a riqueza que esses servos receberam. Uma coisa interessante, a Bíblia nos diz que a distribuição dos talentos foi segundo a capacidade de cada um. Então é algo importante a se dizer. Você recebeu talento segundo a sua capacidade. O Senhor não vai cobrar de você algo que Ele não te deu talento para tal. Então percebe isso, o Senhor não é incoerente. Então se Ele nos deu segundo a nossa capacidade, Ele também nos deu a capacidade para multiplicar o talento. O talento não é nosso, o talento é do Senhor. Outra coisa importante que nós devemos falar, os talentos que cada servo recebeu é mediante então a capacidade dele. Até porque o Senhor, ele vai cobrar segundo a capacidade de cada um de nós. Sabe, o texto deixa claro para nós, querido, que alguns servos irão receber uma recompensa e outros serão disciplinados na ocasião da sua volta. Então o que tinha 5 e ganhou outros 5, a Bíblia diz que ele ouviu um elogio do Senhor. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Entre para o gozo do teu Senhor. Aquele que tinha 2 talentos, multiplicou em outros 2 e ouviu também o mesmo elogio. Servo bom, servo fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Entra aqui para o gozo do teu Senhor. E aquele que recebeu um talento, nós percebemos claramente que aquele que recebeu um talento, o que ele fez? Ele enterrou o seu talento. E aí existem inúmeras razões. Talvez ele enterrou o talento porque ele achou que era muito pouco. Talvez ele ficou chateado porque alguns ganharam mais, ele ganhou só um. Talvez ele enterrou o talento, sabe por quê? Por causa de preguiça. Hoje é difícil de falar de preguiça, né? Normalmente a gente dá o nome de indisposição. As pessoas querem ganhar dinheiro e nada de errado em relação a isso. Elas querem descansar, mas elas não se desgastam em prol da obra de Deus. Então pode ser essa a motivação de ter enterrado. Uma coisa que me chama a atenção é que esse servo ele não conhecia o Senhor. Quando ele diz, olha, o Senhor ceifa onde não plantou, o Senhor colhe onde não é seu. Espera aí, esse servo não conhece o seu Senhor. Porque, na verdade, o nosso Senhor, o Senhor Jesus, que é o Senhor dessa parábola, ele não é assim, ele não é injusto. E eu quero também dizer algo para você, fica claro para nós. Você sabe que alguns sim receberão a recompensa e outros terão choro e ranger de dentes. E aí eu quero dizer algo para você. Ouvir elogio de homens é bom.
quando você faz algo certo, quando você traz um resultado, seja no seu trabalho, seja às vezes na sua casa, quando você faz aquela comida gostosa e o seu marido elogia você, você fica todo feliz. É normal. Agora, imagina só, você receber um elogio de Deus, um elogio do Senhor. Servo bom, servo fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Você sabe o que é o gozo do Senhor? A Bíblia nos mostra que esse é o momento que nós vamos participar ali das bodas do Cordeiro. Essa festa de inicialização do milênio vai acontecer depois do tribunal de Cristo, onde lá os crentes serão julgados pelas suas obras. Alguns, como nós estamos vendo aqui no texto, receberão a recompensa. E qual recompensa que é essa? A recompensa é reinar com Cristo. É reinar com o Senhor Jesus durante os 1000 anos que Ele vai reinar aqui sobre a terra. Então, as bodas do Cordeiro é que nós somos convidados, é uma festa que está preparada para aqueles que multiplicaram seus talentos, para aqueles que desejaram, almejaram uma recompensa. Agora, a Bíblia também nos diz que aqueles que enterraram talento, eles serão lançados fora. E é preciso que você entenda isso. Ser lançado fora não significa perder a salvação, porque nós cremos que não há perca de salvação para os filhos, para os servos do Senhor. Agora, ser lançado fora significa, olha, você não vai participar das bodas do Cordeiro, você não vai reinar com Cristo, você é salvo. Mas ao invés de receber o privilégio de poder reinar com Cristo, você vai receber a disciplina. O texto nos mostra de maneira clara, o servo que receberá a recompensa, será aquele que multiplicou o talento, ou seja, aquele que entendeu que recebeu uma capacitação de Deus para edificar a sua obra. Então presta muita atenção nisso. A recompensa, querido, está intimamente ligado à sua revelação de que você foi capacitado pelo Senhor, porque esse é o talento, para edificar a obra, para cumprir o propósito. Sabe, uma vez que você acredita nisso, você então está apto. Sabe, você precisa crer nisso, você foi chamado para edificar a obra do Senhor, você foi chamado para ganhar vidas para o Senhor. E essa é a maneira que nós vamos esvaziar o inferno e povoar o céu, quando pregamos o Evangelho. Ou seja, receber a recompensa está diretamente ligado a obras. Você foi salvo pela graça mediante a fé. Amém? Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Para as boas obras, para cooperar com a edificação da igreja. Olha só o que esse texto nos mostra. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. Olha só o que o texto diz para nós. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto. Além do que foi posto, a qual é Cristo Jesus. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta será a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas este mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Aqui o apóstolo Paulo, ele está nos mostrando que existem materiais na edificação. Então ele está dizendo que todo aquele que está edificando a obra de Deus, ele está edificando primeiro sobre um fundamento. Só é obra de Deus aquilo que nós edificamos sobre o fundamento que é Cristo. Cristo é o fundamento. Cristo e a sua palavra são fundamento da edificação. Agora, nós estamos edificando sobre esse fundamento. E aí Paulo está dizendo que alguns, eles estão edificando com ouro, com prata e pedras preciosas. Esses são aqueles que estão fazendo segundo a vontade de Deus. Esses são aqueles que estão multiplicando o seu talento. Esses são aqueles que não enterraram talento e que a graça de Deus não se tornou vã. Pelo contrário, porque entenderam que receberam graça de Deus, receberam a capacitação de Deus, eles então estão envolvidos na obra de edificação.
Qual que é a obra de Deus hoje? A obra de Deus é edificar a sua igreja. Mas a Bíblia também diz que alguns estão edificando com madeira, palha e feno. Se você perceber, há dois grupos distintos aqui de materiais. O primeiro grupo, ouro, prata e pedras preciosas, se distingue do segundo grupo, madeira, palha e feno, primeiro pelo valor. Quanto mais caro é o ouro, a prata e as pedras preciosas do que esses outros materiais? Então acredite em mim, edificar a obra de Deus tem um custo. Tem um custo, às vezes, de fazer um curso como esse. Tem um curso, por exemplo, de estar envolvido na vida da igreja, liderar uma célula, discipular, pastorear uma igreja. Existe sim um custo. Você abre mão de alguma coisa que é, às vezes, legítimo para você, do seu tempo, por exemplo, do seu tempo com a família, para poder dirigir um culto, dirigir uma oração. Acredite, isso é obra de Deus. Então, esses materiais, ouro, prata e pedras preciosas, você percebe que há um custo mais alto. Outra coisa, a Bíblia diz que as nossas obras serão provadas pelo fogo. Que fogo é esse? Quando você vai lá em Apocalipse, você vai ver que sai um fogo diante do trono de Deus. E esse fogo é o que vai, de certa maneira, checar as nossas obras. É o que Paulo está dizendo aqui nesse texto de 1 Coríntios. Se a obra de alguém se queimar, esse vai sofrer o quê? Dano. Ele é salvo, mas ele vai receber dano. Que dano é esse? É a disciplina. É aquilo que nós chamamos da disciplina, que é o ranger de dentes. Deixa eu te levar a entender um pouquinho melhor como que é essa disciplina. Imagina que você foi escolhido para poder pregar o evangelho, assim como eu também fui e assim como todo servo do Senhor foi. E você então decidiu pregar o evangelho, você decidiu usar a graça de Deus, e aí você vai então comparecer diante do tribunal de Cristo. E nós convertemos juntos, por exemplo, você estava lá envolvido na vida da igreja e eu estava aqui indiferente, passivo, pensando na minha própria vida. E quando comparecermos no tribunal de Cristo, as nossas obras serão julgadas. E uma vez que você edificou segundo a vontade de Deus, a sua obra será aprovada. O fogo de Deus vai passar. Você sabe, o ouro, a prata e as pedras preciosas, quando passam pelo fogo, elas são mais refinadas, mais purificadas, elas não se queimam. E aí você então vai ser qualificado para entrar nas bodas do Cordeiro, na festa do Cordeiro. E as minhas obras, madeira, palha e feno, quando o fogo de Deus passar, a Bíblia diz que elas serão queimadas. E aí eu vou ver você participando da festa, eu vou ver você ali celebrando com o Senhor Jesus, você reinando com o Senhor, e eu não vou participar. Por quê? Porque infelizmente eu sou como esse servo de um talento que enterrou. E aí, o ranger de dentes é isso. É esse sentimento de arrependimento, de saber que teve toda a oportunidade de edificar a igreja, de fazer a vontade do Senhor, de receber toda a capacitação da parte de Deus, porque você recebeu capacitação, mas você decidiu simplesmente enterrar o seu talento. Então esse é o ranger de dentes, é saber, olha, eu tive a oportunidade, eu tenho o Espírito Santo de Deus, mas infelizmente eu decidi enterrar o talento. E aí você vai ver aqueles que estão ali reinando com Cristo e você vai chorar e você vai ranger os dentes. Por quê? Porque você perdeu a oportunidade. E aí eu quero partir para o final dizendo isso para você. Você sabe, hoje é o que está sendo definido se você será um vencedor e receberá a recompensa ou não. É nesse tempo de hoje que você está vivendo. Então, avalie bem. Você quer receber a recompensa, o elogio do Senhor, ou você quer receber a disciplina, o choro e o ranger de dentes? E aí fica claro para nós que logo quem está edificando a igreja, quem está pregando o evangelho, quem está ganhando vidas para Jesus, quem está cuidando das pessoas, que está envolvido na vida da igreja. Quando você está edificando a igreja, existem então alguns aspectos, como por exemplo, pregar o evangelho, ganhar vidas, consolidar, discipular, cuidar dos irmãos, pregar e ensinar a palavra, servir os irmãos. Tudo isso é obra de Deus, é multiplicar o talento. E eu quero encerrar dizendo o que Paulo diz na sua carta em 2 Coríntios. Ele diz, olha, a graça que eu recebi não se tornou vã. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus
em mim. Sabe, queridos, estamos numa corrida e há uma coroa esperando aqueles que completarem a carreira. Que você e eu possamos ser qualificados para recebermos a recompensa naquele dia. Essa deve ser uma grande motivação para você. Almeje a recompensa nesses dias. Um grande abraço e até mais.